Análise de Paris Saint-Germain versus Arsenal pela UEFA Champions League, a semifinal. A partida terminou em 2-1 com 2 gols do Paris Saint-Germain de Hakimi e Fabian Ruiz e um gol de Bukayo Saka pelo Arsenal. Particularmente era um jogo que eu esperava um pouco mais do Arsenal e eu me decepcionei um pouco quando você faz uma comparação com o rock and roll que rolou no jogo da Inter e essa semifinal que talvez foi um pouco mais chatinha, principalmente por causa do Arsenal. Eu realmente fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava um jogo melhor, eu esperava um time com mais vontade de ganhar. Ele ainda assim fez um jogo interessante, a gente vai conversar sobre tudo aqui no jogo, padrões táticos e o que aconteceu no jogo, qual era o plano de Luiz Henrique. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Esse aqui é um jogo que tu olha pro Arsenal e pensa, não tem mais pra onde cair, só resta subir, e agora eles precisam buscar o placar. E particularmente, tem algumas lesões que atrapalham o time do Arsenal, mas não é uma desculpa, tem um time forte em campo aqui do lado do Arsenal, tem uma solução mágica que é Merino como camisa 9, que tem jogado muito bem, inclusive eu elogiei muito ele nos vídeos que eu falei, né, pra mim ele tem sido um 9 até melhor do que era Havertz, que era o melhor 9 do Arsenal antes, então não tem muita desculpa pra perder o jogo, pra não conseguir passar do Paris Saint-Germain. A única desculpa que eles podem dar é que eles não são um time melhor, até porque o próprio PSG também estava com desfalques, né, perdeu seu principal jogador, o tal do Dembélé, que acabou só entrando no final do jogo e não fez tanta diferença, né, o jogo já tava meio que garantido de certa forma. O que eu posso falar pra vocês, caras, é que o Arsenal precisava de um plano mais ofensivo, de um pouco mais de vontade nesse jogo. O primeiro tempo foi interessante por parte do Arsenal, você vê claramente um time tentando abrir o placar, com muita pressão, com muita posse de bola. Luiz Henrique abriu mão da posse da bola de propósito, deixa isso aqui bem claro pra vocês, não foi à toa essa abrida de mão dele, ele realmente abdicou desse tipo de coisa pra fazer um jogo mais reativo, né, e funciona bem, né. O Arsenal, cara, produziu 3.14 de XG pelo que eu tô vendo aqui e 4 grandes chances, o que é mais que o suficiente pra botar o placar lá na frente, mas não aconteceu, cara, assim, eles não conseguem realmente fazer esse placar ser extenso, principalmente quando o Bukayo Saka ali no fim da partida perde um gol na cara, né, e teve outras grandes oportunidades que eles tiveram, foi quase gol, muitas delas paradas pelo goleiro do Naruma, que trabalhou muito bem, mas ainda assim, cara, esse primeiro tempo não foi o suficiente pra gente olhar e falar, cara, tinha um time muito melhor que o outro, tinha um time controlando as ações ofensivas e o outro com um trabalho mais reativo, que funciona muito bem, dá um melhor resultado, né? Jogar nas fraquezas que o Arsenal tem e deixar a bola com eles um pouco ali, deixar eles correr em campo. Você vê vários lances onde o Paris Saint-Germain poderia, inclusive, ter ido melhor no lance, no contra-ataque, né? São lances desperdiçados tanto por Barcola, tanto por Desai e Doye, né? Ambos tiveram oportunidades muito boas ali de fazer esse placar ser maior e só faltou finalizar com mais qualidade. Tinha como produzir um lance melhor, inclusive, né? Fazer com que esse lance fosse trabalhado de uma maneira melhor e eles não conseguiram. Então a gente tem um primeiro tempo em sub-rendimento do Paris Saint-Germain, eu diria, porque eles poderiam ter feito mais, eles poderiam ter marcado mais gols. Isso é o jogo inteiro, eu diria, né? Ter o pênalti perdido por Vitinha, que foi bem feio, um pênalti bem mal batido, não tem muita explicação, né? É o estilo dele de bater, mas particularmente eu não gosto. Eu achei, inclusive, que eles dariam um pênalti nas mãos de Kvaratskhelia, que já foi batedor de pênalti do Napoli uma época, e eu achava, inclusive, melhor que Victor Osimhen, que depois pegou a posição, eu preferia Kvaratskhelia batendo. Acho ele um excelente batedor de pênalti, inclusive. Também tinha outras figuras no elenco que podiam bater esse pênalti, então eu entendo a prioridade num jogador que já tá há mais tempo, que é titular e tudo mais, mas eu particularmente não gostei tanto. Eu preferia um jogador de ataque fazendo essa função. Eu particularmente nunca fui muito fã do jeito que ele bate o pênalti. É uma batida que dá pra pegar, né? No segundo tempo, né, parecia que o Arsenal voltou do banco de reserva com o discurso contrário ao do Barcelona de Hansi Flick, né? E no Arsenal, cara, parece que o discurso foi o contrário, os caras entraram desmotivados, demorou pra ligar o motor no segundo tempo, cara, foi um segundo tempo assim, fraco, sabe, de um desânimo, de uma falta de vontade, de uma falta de garra pra buscar o jogo. Cara, isso aqui é uma semifinal de Champions League, cara, não dá pra ser desse jeito. Você vê claramente que o Arsenal não merecia estar aqui, mano. Pra mim, esse segundo tempo foi uma demonstração de um time que não deveria ter passado de fase, de um time que em condições normais não passaria. Cadê a vontade de querer ganhar, cara? Semifinal de Champions não pode ser decepcionante, cara. Semifinal de Champions tem que ter emoção, seja com um lado extremamente dominante, seja com dois times equilibrados ali jogando um futebol legal. E, cara, quando você pega o recorte do que rolou ontem pro que rolou hoje, dos times que ontem não desistiram, né, até o último minuto, os dois times ontem lutou até o final pra poder ter o resultado, e o que foi feito hoje, cara, é ridículo, com toda a sinceridade do mundo. O que eu noto também é que o PSG começou a gostar muito do jogo, e aí com eles gostando tanto do jogo, eles começam a subir muito
muito em campo. E essa subida em campo gera muitos ataques do Arsenal naquele final de jogo. Senti que eles estavam muito confortáveis. O jogo inteiro não foi um jogo pra você gostar. E aqui eu começo a falar dos planos táticos e das estratégias dos dois treinadores. O nosso querido Arteta foi com a estratégia de sempre. A ideia dele muito na casa de fazer o time trabalhar ofensivamente muito bem com os seus meias e os seus pontas, jogando mais nos lados de campo, né? O jogo menos por dentro, fazendo aquela coisa de ganhar um lado e invertendo a bola pro outro, às vezes, ou conseguindo um espaço pra abrir um chute. Tiveram muitos chutes, inclusive, no início do jogo, você claramente podia ver esses chutes. Só que havia um detalhe muito importante, né? Que é o uso do lateral, né? Foi diferente aqui no jogo de hoje. Os laterais, sim, estavam trabalhando de maneira bastante ofensiva, né? Os dois do Arsenal, principalmente. Mas claramente Timber estava tendo um trabalho maior ali em juntar com o Saka para abrir um domínio numérico. Os dois meias ofensivos que tem no time deles ficaram rodando o lado de campo, né? Então um tava mais à direita, outro tava mais à esquerda, eles trocavam de posição, dependendo de como a construção ia acontecer, como ia acontecer também a jogada rápida quando eles tinham alguma oportunidade de contra-ataque. Então você conseguia ver Rice na direita e na esquerda, Odegaard na direita e na esquerda. Houve muitas comunicações entre Saka, Odegaard e Timber. Rola claramente aquele movimento. E o PSG, para reagir a esse ataque forte, né? Essa linha alta, essa coisa que eles fizeram no início do jogo para poder abrir o placar, eles fazem um plano bem defensivo. Um plano muito interessante, cara. Eu quero que você preste atenção no papel de Vitinha nesse jogo. Ele era o primeiro volante, ele tinha a saída da bola, ele tinha prioridade e, ao mesmo tempo, ele foi um meio atacante extra. Não sei se vocês perceberam, né? Eu já falei desse plano em um vídeo passado e rolou aqui hoje de novo. Vitinha tem uma função tripla. Vitinha era um primeiro volante, um CM, né? Central Midfier e um meio atacante. A depender da fase do jogo, o Vitinha se juntou ao ataque várias vezes. E quando o Vitinha fazia essa movimentação pro ataque, o que acontecia era João Neves e Fabian Ruiz juntando ali como se fosse uma dupla de volantes, um duplo pivô defensivo. Inclusive, esses dois jogadores trabalharam de uma maneira defensiva extrema hoje. Claramente, quando a linha subia, eles davam uma certa cobertura para esse cara, davam uma linha de passe, uma amplitude para poder ajudar esse cara ali na construção da jogada. Mas, na maior parte do tempo, eles estavam tendo um trabalho defensivo. Havia também uma clara movimentação dos dois laterais do Paris Saint-Germain para poder criar um corredor ali no ataque, criar uma dinâmica. Então, a figura de transição entre essa dinâmica entre o ponta e o lateral, muitas das vezes era ou Fabian Ruiz ou o João Neves, que fazia essa transição acontecer com esse passe rápido. Era um claro movimento triplo, né? De cada lado do campo, você via um trio ali em cada lado de campo. Quando você olha pra formação, por exemplo, de 4-3-3, isso fica claro, né? Essas três figuras que você pode ver na direita ou na esquerda, eles trabalhavam muito junto nas movimentações e a partir daí você tinha jogadas de ataque e os contra-ataques. O plano do Paris Saint-Germain era muito recuperar a bola em uma posição favorável para criar essa dinâmica, esse contra-ataque rápido. Claramente havia padrões que foram treinados para acontecer nesse jogo e aproveitar essa movimentação desses jogadores, cara. Havia tipo, um claro plano. Você vê, ele recebe a bola, o cara já movimenta correndo e aí o outro já baixa para pegar essa bola e aí quando passa a bola pro ponto, o ponta já tá fazendo o passo pro lateral que já veio correndo de lá de trás. Para isso manter uma linha de defesa, né? E essa linha de defesa foi muito importante. A gente vê Kvaratskhelia muito baixo em campo, ajudando na parte defensiva. A gente vê um Desai Doué, que em teoria era o falso 9 do time, baixando muitas das vezes pro meio de campo, pra direita, pra esquerda, em qualquer posição para poder marcar. Então houve um claro plano defensivo, um posicionamento defensivo de todas as peças que coletivamente jogaram junto para fazer com que a defesa desse time funcionasse bem. E funcionou muito bem, cara. Teve uma clara fraqueza aqui no lado de Barcola. Ele não é o 9 do time, ele é o ponta direita, inclusive, apesar dele estar localizado como 9 na formação. Mas ele joga bem mais na direita do campo e foi mal nos contra-ataques e na parte defensiva. Ele deixou muito a desejar. Teve momentos que ele poderia ajudar, inclusive foram momentos que o Arsenal aproveitou para criar alguns ataques interessantes que acabaram não rolando o gol, mas foi um espaço que esse jogador poderia fazer alguma cobertura e ajudar quem tá do lado dele, ser um pouco menos egoísta, pensar muito menos no contra-ataque. Eu sei, isso é com claro plano de Luiz Henrique pro contra-ataque usar Barcola pela velocidade dele. Nenhum dos dois jogadores que estão ao lado dele consegue ser tão veloz quanto ele, então claramente o cara mais rápido era ele, então ele tava mais postado pro contra-ataque, mas isso não é desculpa pra ele não marcar, cara. Assim, falta um pouco dele. Eu, inclusive, particularmente achei que ele poderia entregar mais. Então, resumidamente, o PSG tinha um claro plano defensivo com uma estratégia ofensiva de contra-ataque e também nas bolas paradas. Esse contra-ataque gerar um lance de gol, um lance de perigo e uma bola parada. A partir dessas bolas paradas, já tinham planos ali do que fazer com essa bola parada para tentar também abrir o placar. Então havia algumas formas do PSG abrir o placar e ele utiliza muito bem cada uma delas, mas principalmente o contra-ataque, porque ele sabia, não tem como Arteta jogar esse jogo sem atacar. Se Arteta fizesse um jogo morno, controlando muito o jogo, o que ia acabar acontecendo é que ele ia perder, porque
ele já tava com um placar de 1 a 0 garantido pro PSG. Então o Arsenal precisava buscar o placar. O contra-ataque que ele armou muito bem, funcionou com maestria, principalmente pela peça-chave Vitinha, né? Esse Vitinha que é volante e meio atacante, funcionou muito bem. Você pode não ter percebido, mas funcionou. Vitinha apareceu em alguns espaços ali que se ele consegue o passe, cara, era gol, mano, era gol. Então você vê que Vitinha fez um papel incrível nesse jogo, não soube equilibrar tão bem, inclusive ele poderia talvez ter feito até um pouco mais, mas teve alguns brilhos ali legais que você consegue ver desse jogador. O Arsenal, por outro lado, fez o que faz sempre, o mesmo estilo de jogo, sem muita inovação, que funciona até bem, muito nos pés de Saka, né, muita dependência dele no jogo inteiro, assim como o Barcelona dependia de Lamine Yamal, mas não funcionou hoje, não foi o suficiente para abrir o placar. Hoje tinha um meio equilibrado, tinha atacantes, tinha tudo o que era necessário, só não foi o suficiente, o que talvez indique pro Arsenal que tem que ir pro mercado buscar novos jogadores para várias posições, cara. Realmente, cara, tá claro aqui que é preciso mudar o jeito que o Arsenal encara o futebol hoje e trazer peças novas, porque as que eles trouxeram não estão sendo o suficiente para transformar eles em campeões. Lembrando que o Arsenal não gasta pouco dinheiro. É uma narrativa que o Arsenal não gasta pouco dinheiro, ele gasta muito e o suficiente para ser campeão de algo grande, ok? Não tem muita desculpa em relação a isso. São grandes jogadores que a gente vê aqui, um bom elenco bem montado. Ah, mas tem a questão das lesões, cara. Se vocês prestarem atenção, cara, só tem 4 lesões no Arsenal. São jogadores principais, mas ainda assim são só 4 lesões. Não tem tanto como você usar essa desculpa. Enfim, cara, eu particularmente gostei da arbitragem, não vou entrar em muito detalhe sobre ela. E eu vou pedir pra você agora que não esqueça de deixar o like se estiver gostando desse vídeo. Muito importante. Se você quiser também, use a opção de hype aí na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, um hype gratuito pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu agradeço, inclusive, cada hype que vocês dão. E se você quiser me ver comentando as partidas também em tempo real, tem o meu Twitter aí, @ddcorvo. Comento partidas, comento mercado de futebol, comento tudo. Lá eu comento tudo. Você vai me ver lá tweetando um monte de besteira. Zoei muito o Arsenal quando o jogo acabou. Enfim, acontece. Agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vamos entrar aqui nesse cenário, né, que é interessante de se falar. Tem muitos jogadores aqui pra gente conversar no vídeo de hoje. Acho que tem claros protagonistas em cada lado do campo. Não tem muito como tirar isso, né? E alguns vilões também. Vamos começar aqui pelo PSG, né? Tem uns destaques bem específicos. Eu vou começar falando de William Pacho, o zagueiro. Gostei muito da cobertura defensiva dele. Ele em diversos momentos se deslocou da zaga pra roubar uma bola, pra incomodar a construção do Arsenal e funcionou muito bem, né? Essa é uma parte desse jogador que ele é muito bom. Ele é muito bom nessa leitura defensiva e funciona muito bem. Também falo da partida de Fabian Ruiz e que gol, cara. Caraca, gol assim, com um movimento incrível. Eu vi depois que teve um desvio, achei que foi só o movimento da perna dele. Assim, que golaço, velho. Eu não esperava isso de Fabian Ruiz, jogou muito bem a partida inteira, ainda meteu uma bica ali no meio do gol que eu achei da hora. Gostei muito do jogo de Hakimi, achei ele incrível nas movimentações ofensivas, não fez o gol à toa e tava muito bem posicionado ali, foi o que melhor deu amplitude ali nos corredores. Eu gostei muito do que eu vi dele hoje de novo. Também explora outros espaços, muitas das vezes parece um lateral e um ponta, e não deixa a desejar defensivamente falando, cara. Quando você tem um lateral muito ofensivo, quando ele vai marcar, ele é uma merda, mas esse cara, ele não tá nem aí, cara. Ele marca bem também, tem muita qualidade na marcação, ele não deixa nem um pouquinho a desejar, então hoje ele jogou de maneira mais defensiva e foi bem, foi muito bem inclusive. Temos Nuno Mendes, que eu também elogio aqui, eu gostei da partida, principalmente na questão tática, né, ele foi uma peça tática muito boa. Elogio também Kvaratskhelia na parte defensiva principalmente, foi muito consciente defensivamente, ele fez muita coisa pelo time, ofensivamente ele foi um pouco abaixo do normal, deu um chute ali que foi muito bonito, mas faltou um pouco mais de protagonismo. Você tá sem a peça principal, eu acho que ele deveria assumir essa posição. E por último, falo do MVP, Donnarumma, pra mim, o goleiro que salvou de novo muito. Foram vários lances assim que ele pegou muito bem, cara. Ele foi também um dos responsáveis pro Arsenal não conseguir abrir o placar, né? Mas é aquela coisa, tem um goleiro bom do outro lado, tu tem que fazer mais, né? É sempre bom ter um bom goleiro, né? Faz total diferença e é um dos motivos porque ontem a Inter de Milão passou de fase, né? E hoje também o PSG contou com a ajuda dele, fazendo um excelente papel. Você vê que a parte defensiva é sempre algo que ele entrega muito bem, né? Não tem muito o que criticar. E de quem jogou mal no Paris Saint-Germain, não gostei da partida de Vitinha, apesar da parte tática ele ter entregado muito bem, eu senti que ele teve mais que o suficiente de chances pra fazer mais no jogo e fez pouco. Não gostei da partida de Barcola, principalmente na parte defensiva. A parte ofensiva também ele foi muito mal. Desai Doué deixou a desejar um pouquinho, fez umas finalizações assim que eu achei muito abaixo. Teve jogos aí que foi até um pouco mais difícil que ele fez melhor. Hoje faltou protagonismo do jovem, cara, sinceramente, faltou muito. E eu particularmente não gosto das comparações dele com o Neymar, eu acho completamente sem pé nem cabeça. Qualquer jogador que dribla Neymar, aí a gente tá ferrado.
errado, mano. Ele me lembra um pouquinho, inclusive, na questão técnica, assim, um pouco o jeito que Sterling utiliza a bola, cara. Não que eu esteja querendo ofender ele, é claro, né? Mas ele me lembra um pouquinho o Sterling, assim, alguns trejeitos que ele tem no campo. Mas ele não me lembra nem um pouquinho o Neymar e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é um jogador muito talentoso, assim, muito bom. Pra idade dele é normal, tá um pouco abaixo, um jogo grande, né? Acontece, mas faltou um pouco de protagonismo. E aqui eu abro a crítica a Luiz Henrique. Por que Kang Ali não entrou nesse jogo? Por que ele não jogou? Não sei. Kang Ali tem muito mais protagonismo que isso. Poderia ter jogado muito melhor na direita do campo e poderia ter oferecido muito mais pro time. Eu sei que ele tá utilizando bastante ele no meio de campo, mas não é justificativa, cara. Assim, é um cara que podia trazer um a mais pro campo, tem uma finalização muito boa. Acho que foi erro do treinador não utilizar uma peça tão boa pra um jogo desses. E eu acho que ele cabia no lugar de Barcola. Eu acho que ele faria muito mais pelo jogo. Ele já jogou de falso 9 e ele pode fazer um papel melhor ali. E aí podia botar a Doia na ponta, sabe? Era uma coisa que ele podia ter feito. No time do Arsenal, cara, eu elogio aqui a partida de Saka. Gostei dela, apesar dele ter perdido um gol na cara. Não muda o fato dele ter feito um bom jogo. Gostei da partida de Partey, na parte defensiva principalmente, né? Ele foi muito bem. Principalmente em contra-ataques, né? E de resto eu não tenho muito quem elogiar, cara. Assim, não tem muito protagonismo, não. Por último, eu falo aqui como MVP do Arsenal, David Raya. Pegou o pênalti, foi muito bem também parando alguns lances. Teve alguns chutes difíceis também, que ele parou. Então, elogio ele aqui, foi uma boa partida. Pra mim, ele foi o melhorzinho em campo do Arsenal. E de quem jogou mal no Arsenal, cara, eu posso falar uma galera. Luiz Skelly, jogo ruim. Saliba, meio perdido. Declan Rice fez um jogo muito abaixo do normal, não conseguiu ser protagonista. Foi completamente parado pelo meio de campo do PSG. Odegaard começou bem e terminou mal. Não gostei do resto do jogo dele, principalmente quando veio do segundo tempo, horrível. Não gostei também da partida de Martinelli na ponta, mais uma vez, muito fraco, cara. A ponta depende demais de um só jogador e de uma só ponta. Martinelli tá demonstrando sinais que ele talvez não tenha o nível necessário pra ser o titular de um time de Big Six, apesar de ser um excelente jogador. Basicamente, eu não vou falar de mais ninguém, não vou falar de ninguém que veio do banco, acho que não teve nenhum impacto necessário, mas foi um jogo interessante, cara. Assim, temos um claro protagonista no jogo, um claro time que foi melhor e agora vai pra final como um grande time, vai ser uma grande final. Eu dou minhas expectativas pra final no meu vídeo de análise que vai ter, ok? Não me pergunte agora, vai ter o vídeo de análise, vai sair muito em breve. Amanhã, provavelmente, quando terminar ali as coisas, já vou estar gravando esse vídeo. Eu gosto muito desse PSG, cara. Eu acho que ele tá vivíssimo aí pra poder ganhar esse título e pode acontecer, ok? Ainda pode acontecer. Dou mais detalhes no meu vídeo. E o Arsenal, cara, a sensação é o elefante caiu da árvore. É isso que eu tenho pra falar, cara. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a presença de todos. É isso, rapaziada. Tchau.